Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Prudentina. Você é muito bem-vindo a mais essa transmissão, a mais do que assistir, você é convidado a participar, permitindo que Deus, de uma forma muito especial, possa falar ao seu coração. Quero pedir para você, envie o link dessa mensagem, o link deste culto para pessoas que você ama. Assim você dará a oportunidade para que essas pessoas possam ouvir da palavra de Deus e o Espírito Santo pode tocá-las de uma forma toda especial. Quero pedir desde já para você colocar aqui no chat os seus motivos de oração. Você tem motivo de gratidão? Coloca também. Tem motivos que você precisa apresentar diante do Senhor? Também coloque aqui. Nós como igreja, nós vamos estar orando, nós cremos que o Senhor ouve o clamor do seu povo e por isso eu quero desafiar você a se juntar a nós em oração, entregando todas as áreas, tudo aquilo que aflige o nosso coração, apresentarmos tudo isso diante de Deus, diante do Senhor. Nós vamos orar neste momento e nós vamos clamar a presença de Deus. Logo depois nós estaremos adorando ao Senhor com a nossa equipe de adoração. Você pode fechar os seus olhos onde você está, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Deus, muito obrigado, Deus, por mais este culto, Deus, que podemos estar na Tua presença e nós clamamos para que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso à nossa mente, ao nosso coração, que nós possamos sair daqui hoje, Deus,
desafiados pela tua presença, pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus. O Senhor é o Deus que conhece o coração de cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão conectados neste momento, ó Deus. Por isso eu os coloco diante do Senhor e clamo para que de uma forma especial o Senhor fale com cada um deles. Obrigado, ó Deus, por esse tempo juntos, e nós oramos, ó Deus, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai do amor, poderoso Deus, eu amo.
nós cremos no Rei Jesus, nós temos a oportunidade de apresentarmos os nossos motivos ao Senhor. Você tem motivo aí no teu coração para que nós possamos orar? Talvez você já tenha colocado aí no chat os seus motivos, alguma coisa que talvez tenha incomodado o teu coração, e nós vamos estar orando neste momento, porque nós cremos que o nosso Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais do que aquilo do que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é o Deus que nos ama. Você tem colocado aí seus motivos, né? Pessoas que estão passando por lutas na área da saúde, né? E tantos outros motivos que estão sendo apresentados neste momento. O Senhor Jesus é aquele que conhece o nosso clamor, conhece o desejo do nosso coração, e nós estamos apresentando tudo para que Ele intervenha de uma forma toda especial. Você pode fechar os seus olhos onde você está, se puder, feche os olhos e nós vamos apresentar cada um desses motivos que estão sendo apresentados aí. Você que escreveu, ou talvez o motivo que está aí no teu coração, você que tem participado deste culto. Pai amado, visita, Deus, a mente e o coração de cada um dos seus filhos. Nós oramos neste momento, ó Deus, por todos esses motivos, ó Deus, aquelas famílias que precisam do consolo do Senhor. Venha de uma forma toda especial, Deus, derrame o consolo que só o Espírito Santo do Senhor pode derramar, Paizinho. Nós colocamos, ó Deus, as pessoas que estão passando por lutas na área da enfermidade, visite-os de uma forma especial. Nós oramos, ó Deus, pelas famílias, ó Deus, que estão sendo apresentadas aqui nesse chat. Deus, que o Senhor possa visitá-los com o teu amor, Deus. O Senhor é o Deus que pode sim trazer restauração completa, Deus, à saúde de todos eles. Por isso nós colocamos todos eles diante do Senhor, e todos os outros motivos, ó Deus, que estão sendo colocados neste momento. Visite-os, Deus, de uma forma muito especial, porque confiamos no Senhor. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Bendireita
convidar você para que nós possamos meditar mais um pouco na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante, a palavra de Deus vai dizer que Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui comigo, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Momento de dificuldade, onde o Senhor Jesus vivia um momento de luta. Afinal de contas, ele sabia que teria de enfrentar a cruz, de enfrentar aquela dor terrível pela qual ele passou. E às vezes nós não conseguimos imaginar aquilo que começa a passar na mente dele, mas o texto começa a revelar que ele estava sofrendo tristeza e angústia dentro do coração. Vale destacar que o Senhor Jesus, ele era 100% homem no momento em que ele passou por isso, da mesma forma como ele sempre foi 100% Deus. Existem correntes, às vezes teológicas, tentando dizer que naquele momento ele não estava ali como homem, mas estava sim, e por isso ele estava sentindo a dor que ele estava sentindo dentro do coração, esses sentimentos que o afligia de uma forma muito terrível. E por isso, enquanto homem, ele, o Senhor Jesus, começou a experimentar esses sentimentos e teve de lidar com eles. E através de uma experiência como essa, ele começa a nos ensinar a respeito de alguns dos sentimentos que aconteceram ali no Getsêmani. E o Senhor Jesus, ele começa a enfrentar os sentimentos de tristeza e angústia. O texto é muito claro, fala que ele estava vivendo um momento de dificuldade, e neste momento ele começa a dizer, até mesmo começa a abrir o coração, a rasgar o coração diante de Deus, e ele começa a dizer: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas o tempo todo o Senhor Jesus se colocou para que a vontade do soberano Senhor pudesse ser cumprida na vida deles. E uma coisa que nós observamos é que todas as vezes que eu e você, todas as vezes que nós enfrentamos batalhas, nós corremos o risco de nos depararmos com sentimentos como esses. Pois quando nós passamos por luta, a tristeza e a angústia podem vir a tomar conta do nosso coração. Você já passou por batalhas na sua vida que fizeram com que você fosse afligido pela tristeza? Aquele sentimento que às vezes começa a se transformar em angústia, roubando a paz do coração, parece que foi tirada de uma forma que nós não conseguimos entender ou compreender muitas vezes. As batalhas parecem que se tornaram montanhas gigantescas, impossíveis de serem vencidas. Parece que a alegria é roubada de nós quando nós estamos passando por lutas e por batalhas, e quando a tristeza e a angústia começa a tomar conta do nosso coração. E às vezes vem sobre a nossa vida a sensação de que a nossa fé está sendo abalada, a sensação de que o chão foi tirado dos nossos pés. E são nesses momentos de situações até mesmo de desespero que esses sentimentos começam a tomar conta do nosso coração. E às vezes estamos sendo bombardeados por tristeza, por angústia, por desespero, por medo e por falta de esperança que está batendo a porta da nossa vida.
Não só o Senhor Jesus passou por isso num momento de luta, mas foi algo assim também que aconteceu com um profeta, o chamado profeta Elias, num momento em que ele estava ali com a sua vida na presença de Deus, e ele começou a viver momentos onde ele estava completamente dependente do Senhor e outros que nem tanto, que fizeram com que a fé dele fosse abalada. Nesse primeiro momento, ele experimenta a presença de Deus de uma forma extraordinária. Ele, cheio da presença do Senhor, acaba por desafiar 450 profetas de Baal, liderados pela rainha Jezabel, e ele começa ali a desafiar aqueles profetas, e ele estava ali em nome do Deus Todo-Poderoso. O texto que vai narrar isso é lá em 1 Reis. E ali onde ele começa a desafiar aqueles profetas, ele chama aqueles homens, ele manda que fosse feita algumas fogueiras ali, 2 fogueiras, e ele manda colocar lenha, colocar os novilhos, e ele desafia aqueles profetas de Baal, daquele Deus falso que existia ali naquele lugar, para que ele clamasse, para que viesse fogo do céu. E aqueles profetas começam a dançar, a gritar, a clamar. O texto diz que eles clamaram uma manhã inteira e nada havia acontecido. Começa a dizer que logo depois eles começaram a se cortar, a se martirizar ali, né? A se mutilarem, tentando que o Deus dele viesse ali fazer algo de extraordinário, mas nada aconteceu. E Elias, em nome do Deus Todo-Poderoso, usado pelo Senhor, cheio da presença do Altíssimo, ele faz um extraordinário, e aquilo aconteceu porque o Senhor estava com ele. Dá uma olhada em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responda-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração dele voltar para si. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse mesmo homem que experimenta esse milagre, essa demonstração do poder do soberano Senhor, realiza ali um ato miraculoso no meio daqueles profetas, e ele está ali vivendo um momento em que ele sente a presença de Deus guiando, direcionando, pois ele estava falando em nome do Senhor. Cá entre nós, existem momentos da nossa vida que nós nos sentimos como Elias. Nós somos usados por Deus. Começa a tomar conta de nós, às vezes, um sentimento de euforia, um sentimento de alegria por nós estarmos sendo usados pelo Senhor. A satisfação começa a tomar conta do nosso coração, e esse é um sentimento bom, onde nós percebemos que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele nos usa. Mas existe uma coisa interessante: nós sempre precisamos estar preparados para a batalha. O mesmo capítulo ali, ou melhor, no capítulo seguinte, 19 de 1 Reis, começa a contar uma outra história de que esse mesmo homem que foi usado de forma poderosa e extraordinária, desafiando aqueles 450 profetas de deuses falsos ali, ele começa a ser tomado por um sentimento de medo e de angústia, e ele acaba fugindo de uma forma desesperada daquela rainha má, a rainha Jezabel, que estava matando os profetas do Senhor. E naquele momento o profeta Elias começa a enfrentar uma batalha dentro do seu coração, no mais íntimo da sua alma, que o levou a viver um momento de angústia dentro do seu coração. Dá uma olhada, capítulo 19 de 1 Reis, a partir do verso 3, a palavra do Senhor vai dizer que Elias, ele teve medo e fugiu para salvar a vida.
Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a sua morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Aquele mesmo homem que tinha sido usado de uma forma extraordinária, começa a viver um momento de vale, um momento de deserto, um momento de medo, em que sentimentos começaram a tomar conta do coração dele. Sentimento de medo, de tristeza, de angústia, de falta de esperança. E isso o levou a desejar até mesmo a morte. E o texto ele continua a mostrar que Elias, nesse momento em que ele passava por esse tempo de dor, esse tempo de desespero, ele foi sustentado pelo Senhor, naquele momento de fraqueza que ele estava vivendo. Capítulo 19, versículo 5 de 1 Reis, vai dizer que depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Dá uma olhada no que começa a acontecer. No momento em que aquele homem estava fraquejando ali na sua fé, fraquejando, onde os seus sentimentos começaram a tomar conta deles, e ele não conseguia mais enxergar a luz no final do túnel, naquilo que ele estava enfrentando, Deus vem de uma forma extraordinária, envia um anjo do Senhor para que cuidasse dele. E ele começa a ser cuidado e desafiado, preparado para aquilo que viria mais adiante. Quando nós passamos por batalhas, somente o Senhor é aquele que é capaz de nos sustentar no meio da dor. Somente o Senhor é capaz de trazer ao nosso coração a esperança que talvez a circunstância roubou de nós. E se necessário for, Ele vai enviar um anjo para trazer o consolo, para que a gente possa sentir o cuidado de Deus, da mesma forma como Ele fez com Elias. Porque Deus, Ele é o Senhor que cuida dos seus. E quando nós voltamos lá para o texto, em Mateus, o Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar uma poderosa arma que nós podemos usar quando nós estamos passando por momentos de vales, por momentos de deserto, por momentos em que o nosso coração está temeroso e os sentimentos ruins começam a tomar conta de nós. E essa arma que o Senhor Jesus vai nos ensinar é a oração. Sabe por quê? Mesmo o Senhor Jesus, Ele passando ali por sentimentos de tristeza e angústia, Ele não permitiu que esses sentimentos dominassem a sua vida. Eu gosto sempre de dizer que sentimento, irmãos, nós temos que aprender a controlar os nossos sentimentos. Sabe por quê? No momento em que nós perdermos o controle do nosso sentimento, a nossa vida começa a entrar em desespero. Por isso que no caso de sentimento é quem domina quem. Se nós dominamos os nossos sentimentos, os nossos sentimentos nos dominam. E isso vai dizer muito a respeito da batalha que nós estamos enfrentando. Ele, o Senhor Jesus, Ele se apresenta com a arma da oração diante do Senhor, e é muito interessante que Ele não apresenta simplesmente fazendo uma oração religiosa, mas Ele começa a rasgar o coração diante de Deus, apresentar ao Senhor aqueles sentimentos, e Ele começa a clamar a Deus dizendo: olha, minha alma está profundamente triste, angustiada, tristeza está tomando conta da minha vida. E ele começa a falar com Deus, e ele começa a clamar por livramento, mas em momento nenhum ele deixou de buscar a vontade do Senhor.
naquela busca da oração, Deus estava preparando o coração do Senhor Jesus para aquilo que ele iria enfrentar. Aquela oração, aquele tempo de clamor, o Senhor estava preparando ele para tudo aquilo que ele tinha de enfrentar, para a traição que ele teria de encarar. E Deus estava agindo de uma maneira muito, mas muito especial. Você, quando você para refletir a respeito do seu coração, será que você está preparado para as batalhas que virão sobre a sua vida? Ou talvez, será que você está preparado para enfrentar as batalhas que já cegaram, ou melhor, já chegaram à porta do seu coração? Se você deseja aprender a ter vitórias em momentos de lutas e batalhas, você precisa aprender a orar. Sabe por quê? A escola da oração nos leva a experimentar o sobrenatural do Senhor na nossa vida. A oração, ela serve como alimento, como fortalecimento do nosso coração, da nossa alma. E nós começamos a experimentar o mais íntimo daquilo que Deus tem preparado para nós. Ao ter convidado os seus discípulos para estar em oração, o Senhor Jesus sabia que o único jeito de se ter vitória em situações como aquelas que ele estava vivendo é através da oração, de se colocar diante do Deus vivo. E por saber disso, ele convida os seus discípulos a participar daquele momento. Mas os olhos deles estavam pesados demais, e eles não conseguiram aproveitar aquele momento junto do Mestre, desfrutar da presença do Senhor de uma maneira toda especial. A oração na vida e no ministério de Jesus foi algo extraordinário, que fez parte da vida dele de uma forma muito próxima. Ele investiu tempo com Deus em todos os momentos da sua vida. O texto começa a mostrar que ele busca a orientação do Senhor no momento em que ele estava prestes a escolher aqueles 12 discípulos que caminhariam com ele durante 3 anos em seu ministério. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 12, a palavra de Deus vai dizer que num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. O Senhor Jesus, sabendo da importância daquela decisão que ele precisava tomar, ele investe tempo e passa a noite em oração, na presença do Deus Todo-Poderoso. E eu fico tentando imaginar aquela noite, onde ele falava com Deus e Deus estava orientando ele nos mínimos detalhes. E quando ele vai tomar a decisão de escolher aqueles discípulos, ele vai com toda convicção, porque o Senhor o havia orientado naquilo que ele precisava fazer. E ele escolhe aqueles 12 que foram usados de uma forma tão maravilhosa que trouxe o Evangelho até mesmo a nós que estamos participando. Mais do que isso, o Senhor Jesus, ele também ensina os seus discípulos e nos ensina a orar através da oração do Pai Nosso. Em outras situações, em diversas outras, no capítulo 17 de João, em que mostra uma oração sacerdotal ali do Senhor Jesus, onde ele se apresenta diante de Deus, ele ora pelos seus discípulos e ele ora também por aqueles que haveriam de crer. E nós fazemos parte desse grupo a qual o Senhor Jesus, lá no capítulo 17, ele também começa a orar. O Senhor Jesus, ele usava a oração como arma poderosa, se preparando para as batalhas. Como você tem se preparado para as batalhas que você tem enfrentado na sua vida? Você tem usado a oração como uma arma para fortalecer o teu coração, para fortalecer a sua mente, para fortalecer a sua fé, ao ponto de você crer que Deus, o soberano Senhor, ele está com você. Quando nós aprendemos o valor
de dedicarmos tempos ao Senhor, nós começamos a nos matricular na escola da oração, que vai nos levar a experimentar extraordinários de Deus dentro da nossa vida. Você tem passado por lutas, você tem passado por vales, você tem passado na sua vida por momento de deserto. Como é que está a tua família? Como é que está o teu relacionamento? Como é que está o teu trabalho? Será que tem coisas acontecendo que isso tem roubado a paz do seu coração? Tem trazido tristeza? Tem trazido medo? Tem trazido angústia? Como é que andam os seus negócios, a sua empresa? Como é que andam os seus relacionamentos? E eu tenho uma outra pergunta muito mais próxima. Como é que anda a sua vida com Deus? O seu tempo de se relacionar de uma forma em que você tem liberdade para abrir e rasgar o seu coração na presença do Senhor? Talvez a grande lição que nós precisamos aprender numa noite como essa, e nós precisamos carregar para o resto da nossa vida, é que nós temos que aprender a usar a arma mais poderosa de todas no mundo espiritual, que é a oração, a oportunidade de orarmos ao Senhor. E às vezes nós estamos como aqueles discípulos com os olhos pesados, e nós não podemos nos conformar com isso. E de repente o próprio Senhor, Ele começa a nos preparar, abrindo os nossos olhos na presença do Deus Todo-Poderoso, para que a gente possa desfrutar de termos a convicção de que o Senhor está conosco, mesmo nos momentos de lutas. Quais são as áreas da sua vida que você tem passado aí por momentos de instabilidade? Isso tem roubado o tempo que você tem com Deus? Ou talvez numa noite como essa, você precisa aprender a descobrir o privilégio de orar ao Senhor? E antes de terminarmos este culto, talvez você vai ser desafiado a assumir compromissos de oração com o nosso Deus, para que você possa colocar isso como prioridade, priorizando o teu relacionamento com o Senhor. Sabe por quê? Porque isso vai fazer com que aquelas montanhas gigantescas que estão vindo sobre você vão se tornar montes pequeninos, porque o Deus Todo-Poderoso vai transformar, vai mudar o seu jeito de olhar para as batalhas que estão cercando você. Você tem orado tempo suficiente no teu tempo com o Senhor? Ou será que outras coisas têm sido prioridade ou se tornado prioridade no seu dia a dia? E talvez você esteja ali com os olhos pesados, quase adormecido, e ao enfrentar as batalhas, os sentimentos começam a tomar conta do seu coração e o medo começa a tomar conta do Senhor, da sua vida. Agora, talvez você tenha acessado este culto, está acompanhando essa mensagem, e você tem percebido que tem sentimentos tomando conta do seu coração. Sentimentos que estão tomando conta da sua vida, sentimento de tristeza, sentimento de angústia, de medo, de desespero, algo que esteja acontecendo ou que está acontecendo que tem roubado a paz do seu coração. E talvez o que o Senhor deseja ensinar a você, num momento como esse, num culto como esse, é que hoje é dia de você aprender a confiar no Senhor e a rasgar o seu coração, falar daquilo que está te incomodando, fazer do jeito que Jesus fez, e você vai aprender a deixar Deus, o Senhor, cuidar de você. E sabe de uma coisa? Se for preciso, Ele vai enviar os anjos dele para tomar conta de você, para cuidar de você, porque Ele te ama. E talvez o desafio que o Senhor tem para a sua vida hoje é que você precisa aprender a entregar tudo, a confiar, a depender desse soberano Senhor que ouve o teu clamor, a tua oração, e Ele deseja agir de uma forma extraordinária dentro do teu coração. Quais são os desafios vindo da parte de Deus para a sua vida nessa noite? De que forma que essa palavra de Deus, essa mensagem, ela pode vir a se tornar prática na sua vida?
Você é essa pessoa que precisa aprender a entregar os seus sentimentos nas mãos do Senhor, a confiar que Deus tem o melhor para você. E talvez para isso você precise colocar em prática e começar a usar a arma mais poderosa que existe, que é a oração. E o seu coração vai ser fortalecido na presença do Senhor, na presença do Deus Todo-Poderoso. Você aceita o desafio de olhar a tua agenda, de você fazer uma reflexão a respeito do tempo que você tem orado e orar mais? Em convidar talvez pessoas para que estejam orando ou estejam orando com você. E você vai começar a experimentar a escola da oração que vai levar você a olhar o extraordinário de Deus. Eu sonho com uma igreja, cada um de nós, que nós aprendamos a orar da forma como o Senhor Ele deseja, para que o nosso coração deseje experimentar o extraordinário de Deus. E a gente não se conforme simplesmente com uma vida de um relacionamento superficial com o Senhor, mas a oração vai nos levar às águas profundas do nosso tempo com o Senhor, da nossa confiança, dos nossos olhos, para que os nossos olhos se tornem olhos abertos para enxergar o extraordinário de Deus. Você aceita esse desafio? Que tal você arrumar um companheiro de oração e você investir tempo, talvez diariamente, semanalmente, mas não deixar de orar e de buscar a presença do Senhor? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa ajudá-lo a enxergar o extraordinário de Deus e você possa estar preparado para a batalha que você irá enfrentar e que tenha vitória sobre as batalhas que você está enfrentando. Que o Senhor Jesus o abençoe de uma forma muito especial, em nome de Jesus.
Eis aqui. Que Deus abençoe você de uma forma muito especial essa semana. Que a alegria do Senhor possa envolver o seu coração e a sua vida de oração se torne um tempo de intimidade tão grande com o Senhor que vai fortalecer a sua fé, que vai fortalecer seus relacionamentos, que vai ajudá-lo na área profissional, que a sua família vai desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do doce Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor.